Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Melhor noite, como estamos? Tudo está bem? Sim, tudo está bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu creio que você, com a mente de Cristo, está confessando, está declarando. O apóstolo Paulo ensinou no decurso da fundação do Evangelho, dizendo: Eu creio, por isso eu falo. Nós cremos, por isso é que nós falamos. Sejam todos bem-vindos. Olha, hoje eu recebi centenas e centenas e centenas de cartas de pessoas perguntando quando nós vamos estar na cidade, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, uma infinidade, Curitiba, Blumenau, São Paulo, Porto Alegre, perguntando quando nós vamos estar com os irmãos. Sabem que este era um ministério que Paulo praticava muito. Paulo vivia passeando, indo aos irmãos para verificar a firmeza da fé. Paulo ia viajando de cidade em cidade para ver como é que estava a convicção dos irmãos. É nosso desejo. Nós fizemos isso até o ano de 2019. Tínhamos uma infinidade de locais para ir estar com os irmãos, mas 2020 veio a pandemia e ficamos então impossibilitados na nossa esfera de ação. Bem, 2021 está aí, estamos acreditando que até o final do ano tudo vai estar normalizando, estamos voltando novamente numa onda, numa notícia de novas infecções, mas eu creio em Deus que até o fim do ano nós vamos estar tranquilos. E então, a partir de janeiro de 2022, estando tudo tranquilo, nós vamos então visitar estes irmãos. Nós vamos iniciar um novo trabalho em Belo Horizonte. Nós estamos aí com alguns irmãos em Belo Horizonte. Nós vamos fazer uma reunião com uma visão repaginada. Eu e minha esposa vamos estar em Belo Horizonte. Depois nós vamos a Blumenau, Santa Catarina. Vamos a Manaus. Temos também um grupo de irmãos que se reúne em São Paulo, lá com o Ney Soares. Enfim, nós vamos fazer aquilo que Paulo fazia e hoje muito mais, de forma muito mais intensa, né? Porque podemos nos deslocar com muita facilidade. É nosso desejo conhecer os irmãos, abraçar, estar com os irmãos e levar uma palavra de encorajamento. É isto que Deus tem feito por intermédio de nossas vidas. Bem, o tema da nossa live de hoje é: Jesus não vai salvar mais ninguém. Por favor, não insista. Esta é uma palavra direcionada para o sistema doutrinal. O sistema religioso usa isto como uma isca para que as pessoas entrem dentro das suas sinagogas, dos seus alçapões. Elas dizem que as pessoas precisam ser salvas e as pessoas vão reproduzindo este tipo de falácia. As pessoas vão dizendo assim: não, eu tenho que manter a minha salvação, eu tenho que buscar a minha salvação, eu não quero ir para o inferno. Já expliquei para os senhores várias vezes que inferno quer dizer a sepultura. Chorando, gemendo, rindo, entrando no sistema, saindo dele ou não, todo o ser que vive, todo ser humano vai para o inferno. Inferno é a sepultura. Era uma palavra muito usada pelos judeus. A palavra coloquial por nós usada, quer dizer cemitério. Mas para os judeus, inferno, Hades, é o mundo dos mortos. Mas o sistema religioso, com a sua habilidade de colocar medo nas pessoas, eles vão manipulando, vitimizando, cauterizando a mente das pessoas. Então as pessoas entram dentro da igreja
Por três motivos. Três motivos que atraem as pessoas para a igreja. E depois eles vão arrumando estratégia para prendê-las dentro da igreja. Começa dizendo que você tem que se converter para ser salvo. Depois diz que você tem que batizar para se lavar dos seus pecados. E depois diz que existe um ser espiritual chamado Satanás do inferno, que tenta roubar a tua salvação. E você passa a vida inteira nesta briga, sem paz, sem alegria, servindo a Deus com medo. E hoje o nosso irmão Márcio de Osasco me enviou uma figura aonde os judeus no campo de concentração, sendo ali mortos a mando de Hitler, e havia um aviso na parede escrito dizendo: se Deus existe, ele vai ter que implorar pelo perdão. Claro que isto eram os judeus questionando, os judeus mortos por Hitler, questionando porque Hitler era tão cruel assim. Mas o assunto e o argumento é outro. A igreja tem um apelo de fazer as pessoas entrarem dentro das suas doutrinas heréticas, que é heresia, é tudo aquilo que está estabelecido. Eu me levanto contra o sistema religioso, contra o que eles estabeleceram contra a verdade. E eles se levantam contra a verdade de Cristo, se tornando assim hereges. Então, as pessoas que não têm o conhecimento da graça de Deus vivem tentando na religião se salvar. O pensamento é assim: a pessoa hoje está aqui, ela não é um salvo. Preste atenção como que pensa a mente religiosa, como que se torna uma presa fácil para o lobo, como que uma pessoa passa a entrar no contra-cheque do pastor, a fazer parte da folha de pagamento do pastor. Essa é a palavra adequada. Coloca-se na mente dela que ela tem que ser salva. Ela só é salva se ela aceitar a Jesus. Mas veja, o sistema religioso, os pastores, não dizem que uma pessoa pode ser salva dentro da sua casa, almoçando com a sua família, passeando no shopping. Não. Ela só é salva se ela sair da sua casa, entrar dentro da igreja ela tem que aceitar a Jesus e depois se batizar, tomar a Santa Ceia, e depois que tomar a Santa Ceia ela tem que ser dizimista. E isto aqui é o que mantém uma pessoa salva. Se ela quebrar algum protocolo ou alguma dessas regras estabelecidas, Satanás pega ela e leva para o seu reino de trevas. Esta é a história contada pelo sistema religioso. Só que eles não mostram em lugar nenhum aonde é que está escrito que uma pessoa para ser salva tem que ir para um templo físico. Não tem, não consegue mostrar. Dizem e afirmam com os seus anéis teológicos que uma pessoa só está salva se ela fizer parte de uma instituição religiosa. Se ela for da igreja X. Não existe isso também na Bíblia. Então, tudo isto é um engano, achando que Jesus hoje está lá nos céus, ao lado do Pai, e esperando alguém para ele salvar essa pessoa. Porque até então, esta pessoa não está salva. Esta é a ótica da religião evangélica. A pessoa acordou hoje, ela está sem Deus no mundo. Thriller, thriller at night. You know it's that so this neighbor goes, this made start. You make a thriller, thriller at night. Então, essa pessoa não está salva. Jesus está lá em cima esperando esta pessoa se converter. E para ela se converter, diz a teologia dos pastores, ela tem que ir a um culto onde o pastor está pregando. Então isso é um engano. Porque então seria necessário Jesus morrer todos os dias.
aniquilar o pecado daquela pessoa, porque ela está cheia de pecado, diz a religião evangélica. Ela só vai se ver livre dos pecados e passa a ser um salvo, ou tentar ser um salvo, se ela aceitar a Jesus. E Jesus salvá-la naquele dia. Porque o pastor diz assim lá na frente: Senhor, escreve o nome dele no livro da vida, como aquele evento fosse aquele momento. Então existe um verbo muito utilizado no sistema doutrinal, e quando eu era pastor lá, eu via, utilizava, falava. Existe um jargão no meio evangélico doutrinal imbuído de ignorância. Me desculpe a expressão, mas eu vou usar, tá? De burrice. Eis o texto. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Este versículo aqui, quando não compreendido dentro do seu contexto, dentro do acontecimento, dentro do seu contexto cultural histórico, deu a entender na mente dos incautos que se uma pessoa crê, o resto da família não precisa crer. Eu crendo, seria salvo, eu e a minha casa. Quando isto aconteceria? Quando eu cresce naquele momento, eu então não era um salvo. Eu então passaria a ser um salvo em Cristo Jesus. Abençoados, este evento aqui não tem nada a ver com salvação para a eternidade. Esse evento aqui, a salvação é que aquele homem deixaria de morrer. Eles estavam saindo da prisão por um evento sobrenatural. Os anjos, naquele momento ali, ministravam. O pacto da graça de Deus ainda estava em curso, da lei de Moisés ainda estava em curso. E os anjos atuavam. Paulo e Silas estavam na prisão. O carcereiro iria morrer por causa da fuga desses homens. Paulo disse, ele arrancando a espada, disse: não te faças nada, nós estamos aqui, não fugimos. Porque ele iria ser responsabilizado pela fuga de Paulo e Silas. Então Paulo e Silas: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A casa dele seria salvo da morte, porque todos iriam pagar com vida. E o sistema inculcou isto aqui como salvação eterna, achando que se um homem cresce, a forma que ele crê cobriria toda a família. Tanto é que a teologia evangélica prega que o plano de Deus para a salvação eterna era para a família, porque quando um homem crê, ele é salva tu e a tua casa. Compreende? Que a salvação aqui era um escape, era um livramento, deixar que a família fosse penalizada por uma fuga, só que foi uma fuga sobrenatural, os alicerces bateram, romperam, e o sistema pega esse texto isolado, porque eles não pregam texto e contexto, eles falam de hermenêutica, falam de exegese, mas eles não apresentam isto. Então, na concepção do sistema religioso, Jesus está salvando as pessoas todos os dias. E tem um orgulho santo. Quantas almas vocês ganharam para Jesus? Hoje se converteram 10 almas. 10 almas que Jesus escreveu o nome no livro da vida. Mas hoje que se converteram? Então não era? Então Jesus estava lá em cima torcendo como se fosse uma partida de futebol. Ah, ele vai para a igreja hoje. Ah lá, se arrumou, fez a barba. E agora vai sair ele. Saiu pelo lado direito, o sinal fechou. E encontrou Tião Barnabé, o rei do focinho que cospe cachaça. E ele não vai hoje, mas amanhã ele vem. Você acha mesmo? Abençoados. Não se escandalize, você que entrou no sistema atraído pelo tema. Não se escandalize.
Jesus. Não vai salvar mais ninguém. Os filhos de Deus já vieram com a eternidade. Os filhos de Deus são espíritos que revestiram de carne. A eternidade nos pertence. A eternidade é algo que eu vim de lá. Estou vivendo ela aqui e voltarei para viver eternamente. O espírito é imortal, não morre. Uma vez que você é um filho de Deus, não existe você entrar em um local para ter salvação. A salvação na Bíblia se referia à salvação da lei de Moisés, da morte que causava a lei de Moisés. Paulo disse que eles estavam mortos em pecados e em delitos. E a graça os vivificou em Cristo, a graça em Cristo. A salvação na Bíblia é a salvação na mente, é a metanoia em que eu e você sofremos. Nós não estamos aqui pregando o evangelho para salvar ninguém para a vida eterna. Quem é filho de Deus já nasceu salvo. Nós estamos pregando o evangelho, esclarecendo esses mistérios ocultos ainda pela religião, para salvar as pessoas na mente, elas deixarem de sustentar os cães e os lobos, porque o que o sistema religioso oferece na sua homilia é isso, uma pregação para ganhar almas para a vida eterna. Mas almas são emoções. Quem ganha a alma, sábio é. Quem ganha as emoções. E eu prego, e os pregadores do evangelho prega para salvar a tua alma neste mundo, para trazer equilíbrio às tuas emoções, ao teu entendimento, despertar a tua psique, que foi embotada com a pregação legalista, farisaica e religiosa. Trazer Cristo como âncora da tua alma, para que tu vivas bem, governe bem as tuas emoções, governe bem a tua vida, para que você não se submeta ao engano, não seja manipulado e não deixe de viver enriquecendo os lobos. Os filhos de Deus são espíritos que se revestiram de carne. Estão nesta terra numa missão diplomática. São embaixadores e embaixatriz de Cristo. A nossa pátria não é essa, espiritualmente falando. A nossa pátria, em termos biológicos, é o Brasil. Mas eu me refiro ao homem interior, ao homem espiritual, ao ser espiritual que veio de Deus. E esse que veio de Deus já veio com a eternidade, já veio salvo eternamente, já veio do Pai, para o Pai voltará. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, no versículo de número 8 e 9. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, disse Paulo a Timóteo, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. 9. Que nos salvará. Não. O verbo está no pretérito. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Não tem nada a ver com jejum, não tem nada a ver com tomar ceia. Preste atenção. Preste atenção. Não tem nada a ver com tomar santa ceia, não tem nada a ver com batizar nas águas, não tem nada a ver com completar, não tem nada a ver com
participar de culto de libertação. Consegui, estou na unção, mesmo que eu soletre um pouco, mas eu consigo, estou na unção. Não tem nada a ver. Diz que nos salvou, disse Paulo a Timóteo, e consequentemente salvou a todos, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, as práticas que a igreja impõe, mas conforme a sua própria determinação e graça, não é lei, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus quando nós entramos dentro da igreja. Não. Quando nós nos batizamos, também não. Quando nós comemos a Santa Ceia. Não! Claro que não. Disse que foi antes dos tempos eternos. Então, quando é que tudo acontece, tudo aconteceu, é quando eu entro dentro da igreja. Quando eu entro dentro da igreja evangélica, eu acabo me perdendo. Eu acabo me permitindo a feitiçaria. Esses versículos nunca foram lidos na igreja evangélica. Por quê? Porque mostra que tudo aconteceu antes do tempo eterno. Abençoado, Deus não corre riscos. Ele conhece o fim da história. Deus não ia criar filhos, iria deixar aqui, iria dizer, se ele quisesse salvar, ele salva. Se não quiser, ele não salva. Se ele quiser me aceitar, ele aceita. Se não quiser, ele me aceita. Hoje eu vou ficar aqui sentado no meu trono e vou esperar o Joãozinho do cuscuz, ver se ele quer me aceitar hoje. E ele vai, passa por um, passa por outro, alguém fuma um cigarro e Deus diz, ah! E ele passa por um, passa por outro, o sinal fecha, Deus diz, ele vem, ele dobra na rua da igreja do pastor Malafaia e tem 2 obreiros lá na porta e os obreiros dão um folheto, faz um convite, ele entra dentro da igreja, Deus diz, é hoje, o pastor faz uma pregação e o Joãozinho do cuscuz está lá, vai ser tocado e diz o pastor evangélico que tem um Satanás amarrando ele, mas Deus envia um anjo e puxa de um lado e puxa do outro e vai correr, vai atender, o pastor vai fazer um apelo, o pastor fez o apelo e o Joãozinho não aceitou Jesus, mas amanhã ele volta no próximo culto, Deus vai aguardar anjos, fecha a cortina, manda o pastor embora, não vamos nem olhar que ele vai roubar o dízimo. Isso aqui é a história do sistema, que só as pessoas que estão cegas acham mesmo que Deus vai ficar nessa expectativa. Será salvo hoje? Não é. Paulo diz, não, que ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não foi segundo as minhas práticas, as minhas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Depois ele diz em Hebreus capítulo 9, versículo de número 24, ele diz, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Não entra. Figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, se fosse assim, será que é ele aqui também, meu amado? Ora, neste caso, se fosse assim, se fosse desse jeito, disse Paulo aos Hebreus, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos se cumpriram em 70 DC. Nos dias de Paulo, estava ali o tempo se cumprindo, a consumação dos séculos. Disse lá, ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, agora, em 67, no tempo da escrita, Paulo estava dizendo, agora, ao se cumprir os tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Look for me. Ora, se o sistema oferece salvação nos seus cultos hoje, seria necessário Jesus morrer hoje, fazer sacrifício pelo pecado daquela pessoa que o pastor está chamando para aceitar Jesus. Então, vocês estariam crucificando Cristo todos os dias.
Mas isto não é um evento para o cotidiano. A obra de salvação, da remissão dos pecados, da transgressão da lei, já aconteceu. Com o sangue, ele estava tirando a transgressão, ele não estava lavando os gentios. Os gentios foram enxertados. Os gentios não tinham transgressão. Quem tinha transgressão era o povo judeu. E ele estava removendo a transgressão que havia sobre a primeira aliança. Os gentios estavam sem aliança, sem Deus no mundo. Diante de Deus, os gentios não eram transgressores, porque eles não praticavam a lei. Diante de Deus, eles viviam uma vida de promiscuidade, eles viviam uma vida de carnalidade. E Cristo os atraiu para que a sua conduta, agora enxertado, fosse uma conduta de uma santa vocação em Cristo Jesus. Paulo disse: aquele que roubava, não roube mais, para, tendo que trabalhar, se sustenta. E o que mentia, não minta mais. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar à carne, que era o que os gentios faziam. Então, Cristo não pode hoje salvar a Zeferina Aguiar do cuscuz amarelo. Se ele fizer isso, ele tem que de novo passar pelas vias crucis, morrer e salvar essas pessoas. Mas ele não salva mais ninguém, porque a obra já está completa. Disse Paulo aos Romanos: aquele que ele chamou, justificou, o que justificou, glorificou, o que glorificou, predestinou, ou vice-versa, a obra está feita. Ele gritou para todo mundo ouvir: tetelestai. O que sobrou? Sobrou o juízo, que se deu em 70. A igreja que vivia no primeiro século da era cristã teve os seus espíritos ali reivindicados por Cristo, foram tirados da prisão adiana, os outros foram julgados, sentenciados, a igreja do novo pacto estabelecida, o templo caiu, o sacerdote definitivamente deixou de existir e a nova Jerusalém adornada como esposa para o Cristo, o cabeça da igreja. Nós estamos hoje desfrutando dos benefícios da vinda do Cristo, estamos desfrutando da vinda do Filho do homem. E só para que você entenda, Cristo não se manifestou em 70, quem se manifestou foi o Filho do homem. Vamos falar desse assunto mocotó mais profundo numa próxima live. Vou ficando por aqui, desejando que você desfrute. Amanhã, 5h20 da manhã, temos manhã de confissão. 8 horas da manhã, temos graça sem retoque. Semana que vem, ainda estou terminando um trabalho, não vou poder estar ao vivo com vocês. Semana que vem vamos falar daquele assunto de coisar. Sabe qual é aquele assunto de coisar, né? Eu e a minha esposa, a partir da próxima semana ao vivo. Mas amanhã temos manhã de confissão, graça sem retoque, temos testemunho e temos uma palavra mais tarde, amanhã, às 20 horas. É maratona em graça. Eu aguardo vocês. Melhor noite, aquele like, compartilhe. Até amanhã, querendo papai. Assim é? Graça e paz.